Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um lindo projeto saindo do forno do Sesc. Esse é o nosso O Papo é Sesc. Eu sou Paulo Baldino, muito bem trajado, traje junino, com a camisa do Breaking Bad, a melhor série de todos os tempos, meu amigo Evandro Jales. Há de concordar comigo. Tudo bem, meu amigo? Eu concordo que o projeto realmente é incrível. É incrível, que o Papo é incrível. Sesc é incrível e que ele estará em várias plataformas aí da sua preferência, em que a gente vai abordar diversos assuntos e que a gente quer você aqui convidando seus amigos para assistir, dando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal, compartilhando agora, compartilhar da ideia que o Breaking Bad é a melhor série que existe, aí eu já não posso fazer. O Papo é Sesc é em todas as plataformas de áudio, vídeo, né, da sua preferência, que você mais gosta, está disponível então esse lindo projeto. Eu, Paulo Baldino, aqui junto com meu grande amigo Evandro Jales, para falar de que hoje, Evandro? Um assunto tão importante, necessário. Apresenta a nossa convidada de hoje. Nós vamos falar sobre inclusão. Inclusão é um tema bem amplo. Nós teremos um direcionamento no nosso podcast aqui. E para falar sobre isso, a Priscila Pincos, ela que é especialista em educação inclusiva e professora na gerência de educação do Sesc RJ. Priscila, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem? Prazer ter você aqui. Prazer também. Você concorda que o Breaking Bad é a melhor série que tem? Então, eu gosto bastante. Obrigado. A gente pode encerrar o episódio. Eu acho que esse vai ser o momento em que eu vou poder discordar de você. Quando a gente entrar no assunto, eu vou falar, ok, porque você é especialista e eu não. Mas falando de série, não que eu seja especialista, mas pelo menos eu me coloco no direito de discordar. Sim, mas isso é inclusão, né? É verdade. Cada um com a sua opinião diferente, tudo bem. Tem gente aqui no estúdio querendo invadir o cenário para discordar da gente. Sim. Se você estiver assistindo aí o episódio, discordar, fica à vontade também de colocar aí no comentário, né, Paulo? Com certeza. Vai agregar muito aqui no nosso projeto, nosso podcast. Priscila, a gente vai falar sobre introdução e na nossa reunião de pauta, a minha maior dúvida foi assim, caramba, inclusão é muito amplo, né? A gente ficaria 3 dias falando sobre inclusão e não falaríamos de tudo. Então acho que seria legal falar para quem está em casa um direcionamento do nosso episódio de hoje. Que tipo de inclusão que a gente vai falar nesse episódio? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de um espaço, né, sociedade, para todos. Né? E isso é pautado na nossa Constituição, né? Nós somos um país, nós somos escola e sociedade, um espaço para todos e todas. E aí, quando a gente pensa no todos, não deveria caber exceção, porque a palavra todos ela é muito ampla. Né? Então, hoje aqui a gente vai falar especificamente da inclusão da pessoa com deficiência. Né? E aí, como que essa inclusão vem acontecendo na área educacional. Mas quando a gente pensa em inclusão, a gente vai falar de todas as minorias que são excluídas, né? Que são colocadas à parte da sociedade por não se encaixarem em algum perfil de padrão que foi idealizado por alguém como aquele padrão perfeito. Né? O que é ser perfeito? Mas, enfim, foi criado um padrão e todo mundo que não se encaixa nesse padrão acaba sendo excluído. Você está no Sesc desde quando, Priscila? Desde 2015. Tem um tempinho, já tem uma caminhada. E hoje, você faz o que no Sesc hoje? Então, eu sou professora no Sesc, né? Sou professora do projeto Sesc Mais Infância, que é um projeto que atende crianças de 6 a 13 anos, no turno inverso ao turno escolar. E é um projeto que prioriza o brincar, né? No desenvolvimento infantil. Nas escolas, geralmente, quando as crianças estão na educação infantil, brincar é aceitável. E aí, quando chega no primeiro ano do ensino fundamental, as crianças ouvem assim, agora acabou a brincadeira, o assunto é sério. Mas quem disse que brincar não é sério, né? E o brincar, ele desenvolve, né? Ele é importante para o desenvolvimento humano. Nós, enquanto adultos, estamos aqui no podcast, brincando. Né? Então, pelo brincar, gera prazer, aprendizagem. E esse é o objetivo do nosso projeto. E lá, enquanto eu era professora, eu fui professora da unidade do Sesc de São João de Meriti, que é uma cidade da Baixada Fluminense. E as famílias começaram a saber do projeto, vinham para se inscrever e falavam assim, ai, professora, você aceita criança autista? E aí eu respondia assim, nós aceitamos crianças, todas as crianças. E aí as crianças foram chegando. E chegou um momento que de 60 crianças inscritas no projeto, 16 tinham algum tipo de diagnóstico.
Né? Lembrando que esse é um projeto para o público de baixa renda, enfim. Perdão, perdi o número, de 500? De 60 60 crianças. Nessa unidade, Aham. 16 tinham algum tipo Nossa. de diagnóstico. Sim. E as famílias muito perdidas em relação à informação, o que fazer, onde buscar ajuda. Né? E na época eu estava fazendo mestrado, eu falei, poxa, eu tenho que pegar esse conhecimento que está lá na universidade e trazer para cá. E aí o SESC, né, maravilhoso, apoiou e nós criamos um fórum inclusivo, totalmente gratuito, aberto à comunidade, a famílias, profissionais, professores. E falando sobre inclusão, então trouxemos professores da UERJ, professores da Rural, né, da Universidade Rural, enfim, para falar sobre as pesquisas, sobre os conceitos de inclusão, como incluir na escola, enfim. E aí é isso que eu faço no SESC. Eu atuo na área da inclusão, atuo nas infâncias, atuando com a formação docente, com a formação das famílias. E é um trabalho muito gratificante. Ah, imagino, imagino. Aliás, eu estava falando com o Evandro aqui, a gente estava conversando, né, professor, antes de começar aqui. Evandro e eu somos fruto daí da escola pública, né? A gente estudou na escola pública a grande parte da infância. E ali nos idos de final de 90, anos 2000, a gente não tinha um diagnóstico desse, né? A ciência não colaborava dessa forma. Né? E eu estava falando com ele, com quantos colegas talvez a gente estudou com um colega autista e a gente não sabia que ele tinha autismo, né? E aí com isso vinha o bullying também, que, né? A gente brincava, zoava o coleguinha, assim. A falta de informação, a falta de formação também. E hoje a gente, graças a Deus, consegue poder colaborar. A ciência tem ajudado aí bastante, a gente tem discutido bastante esse tema, né, professora? Sim. A gente precisa entender que nós somos seres diversos. Não existe um ser humano idêntico ao outro no mundo. Né? Então, por um tempo, nós vivemos uma política que nós somos todos iguais. Mas nós não somos todos iguais. Nós somos todos diferentes. E isso é que nos torna igual. Sermos diferentes. Né? Então, numa sala de aula, você não vai ter todos os estudantes iguais. Então, assim, se cada um aprende de uma forma, por que eu tenho que ensinar de uma única forma, né? Então, é o que a gente estava conversando aqui, é repensar esse processo de ensino e aprendizagem na escola. Hoje nós precisamos pensar numa escola múltipla, né? Numa escola ligada à tecnologia, aos movimentos sociais que existem. A escola não pode ser a parte da sociedade, a escola precisa estar ligada com os portões abertos. E pensar nisso, que a aprendizagem ela é múltipla, cada um aprende de uma forma, que eu ensinando, eu aprendo, né? Então, as crianças, os estudantes ali trocando uns com os outros, também é uma forma de aprendizagem. E entender que o diagnóstico, às vezes eu falo, alguns professores ficam, né, um pouco receosos quando eu falo isso, mas a gente não precisa esperar o diagnóstico chegar para incluir uma criança ou um estudante. Porque a gente precisa focar na dificuldade de aprendizagem que aquela pessoa tem. Então, se eu estou vendo que a forma como eu estou ensinando não está sendo adequada para aquela pessoa, eu vou repensar a minha forma de ensinar. E aí, às vezes, eu ouço, né, vou conversar com algum professor, fazer formação. Ah, mas eu já tentei de tudo. Aí, de novo, a palavra é tudo. Tudo é muito amplo. Você já tentou de tudo mesmo? Tem certeza? Então, vamos conversar aqui. E é isso, a gente, enquanto educador, hoje em dia, um educador não pode dizer que não, eu não sou um educador de inclusão. Né? Se você trabalha com o ser humano, você tem que se esforçar, estudar, pesquisar e atuar com inclusão, porque somos seres diversos e cada um tem uma necessidade específica. Que legal, você falou que nós todos somos diferentes. E é justamente a nossa diferença que torna a gente igual. Isso. E acho que a gente pode começar a falar que você poderia explicar pra gente a diferença sobre igualdade e equidade, né? Sim. A gente tem uma foto, uma imagem aqui, inclusive, tem um gráfico, pra mostrar. Né? De uma galera assistindo, acho que é um jogo de futebol, né? Se eu não me engano. Eu acho que é assim. Eles estão no muro, né? Aham. E aí essa imagem mostra o conceito de igualdade, que é quando eu distribuo a mesma caixa para todos, né? Olha lá pra gente igualdade. ver. Muito claro, fica muito claro assim. É um jogo de beisebol, imagem, corrigindo, né? Isso. Não é futebol. Então tem 3 pessoas atrás do muro, cada um com uma estatura diferente, né? Uma pessoa alta, uma pessoa média, uma pessoa menor. E cada uma dessas pessoas está em cima de um caixote. A pessoa alta, ela consegue subir no caixote e continua enxergando o jogo. A pessoa média sobe no caixote e fica mais ou menos na altura do muro. E a pessoa menor
mesmo em cima do caixote, ela não consegue enxergar. Então, esse é o conceito de igualdade, quando a gente pensa que todos, né, todos têm as mesmas oportunidades. E não é assim, porque cada um tem uma necessidade, tem uma especificidade diferente. Então, nós precisamos entender as diferenças individuais de cada um. Então, o que é a equidade? Quando eu ofereço aquilo que o outro precisa. Então, no caso da segunda imagem, né, que está o nome equidade em cima, a pessoa alta, ela não precisa estar em cima de um caixote, então ela não vai ganhar o caixote. A pessoa média, um caixote, ok, tá bom para ela. E a pessoa mais baixa, 2 é o ideal para que ela consiga assistir. Então, eles não ganharam as mesmas coisas, mas todos estão tendo a mesma oportunidade de assistir o jogo. E é isso que quando a gente tem que pensar em sociedade, né, trazer esse conceito de sociedade, de escola inclusiva, é isso. Quando eu vou falar de inclusão, eu não vou oferecer tudo igual para todo mundo, mas eu vou ver qual é a necessidade que cada um está tendo e a partir daí eu vou oferecer aquilo que aquela pessoa precisa. E como é que você... o Paulo falou da nossa infância. Eu imagino que a gente seja mais ou menos da mesma geração. Eu sou de 85. Como é que você enxerga esse cenário hoje? Você acha que esse pensamento, esse trabalho de equidade nas escolas, na educação já acontece ou melhorou com relação à minha infância e adolescência? Está aquém muito do que a gente pode chegar? Como é que você enxerga o momento, assim? Então, é complicado a gente falar de uma forma geral, Sim, né? Nós temos, imagino. Mas assim, nós temos muitas escolas que conseguem fazer um trabalho bacana, voltado para essa questão de equidade, que acompanharam, né, a mudança, porque a gente precisa entender que as gerações mudam, então os interesses mudam. Então, por exemplo, uma criança que nasce hoje, ela já nasce mexendo no celular, né? Então é uma outra geração, é uma geração que não aguenta esperar a resposta até amanhã, né? Então, enfim, nós vivemos uma outra geração. Mas ainda temos algumas escolas que vivem a educação lá do século XIX. Então, é repensar mesmo qual é o público que eu tenho. Porque o público que eu tenho hoje é um público do WhatsApp, que usa aplicativo de mensagem instantânea, que a mensagem chega rápida. Não é o público que mandava carta e conseguia esperar até a carta chegar. Então, nós ainda temos muitas escolas que ainda aplicam a metodologia mais antiga, que só o professor é o dono do saber e ele passa e o aluno recebe. Mas nós temos já muitas escolas que estão se atualizando e colocando o estudante ali no centro do processo de aprendizagem, compreendendo que existe uma troca, que o professor ele não está ali só para ensinar, ele está ali para aprender, está ali para ser um mediador, né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender também, que hoje em dia, quando a gente fala mediador, as pessoas resumem a um profissional, mas a mediação ela acontece na sala, entre as crianças, entre os estudantes, entre os brinquedos, entre as brincadeiras. Por que não uma turma de ensino fundamental não pode aprender brincando, né? E a mediação acontece com um professor regente da turma. Então, é um assunto aí amplo. Eu imagino. Né? Mas que é isso, assim. Nós temos ótimas referências. Aqui no Rio de Janeiro temos escolas que pesquisam, porque o professor ele precisa ser um professor pesquisador, né? A área de educação é uma área... Exige isso, né, professora? Essa atualização constante. Sim, constante. Todo dia. É como se fosse... Tem até um artigo que eu gosto de uma professora da UF, que ela fala da escola como laboratório e não como consultório. Porque o consultório, a pessoa chega lá, faz a consulta, pronto, vai embora. E o laboratório é um lugar de teste, de experimentos e tal. Então, o professor está ali anotando, olha, essa atividade deu certo com fulano, mas não deu com ciclano, e vou tentando. Então, é um lugar de experimento. A sala de aula tem que ser um lugar de experimento. Professor, existe um termo nesse meio que é muito falado, muito ouvido, mas é pouco explicado o significado, que é o capacitismo. Queria que a senhora explicasse para a gente o que significa, do que se trata. Então, capacitismo é discriminação com a pessoa com deficiência, né? De forma bem básica, é isso. Quando você discrimina a pessoa com deficiência. E aí, como que a gente faz isso? Né? O capacitismo ele acaba sendo muito estrutural também. Né? Então, as pessoas acreditam que... Qual é a forma de se comunicar que nós temos? Nós estamos aqui falando. Né? Eu estou falando, vocês estão me entendendo. E quando uma pessoa não consegue se comunicar de forma oral, nós, na nossa limitação,
já julgamos aquela pessoa, achando que aquela pessoa não está entendendo, que aquela pessoa não está compreendendo. Então, eu limito aquela pessoa ao meu entendimento. Ao meu entendimento que é limitado. O meu entendimento é limitado. Né? Então, o capacitismo é quando você discrimina a pessoa com deficiência, minimizando a sua ideia, né? Então, por exemplo, a gente ouve muito, porque o autista é um anjo azul. Porque a pessoa com síndrome de Down é uma eterna criança, né? Que hoje em dia a gente nem chama mais síndrome de Down, se chama T21, trissomia do cromossomo 21. E você vai infantilizando a pessoa com deficiência, então a pessoa com deficiência ela não tem direito a ter desejos sexuais, ela não tem direito a namorar, ela não tem direito a casar, ela não tem direito a trabalhar, porque ela é resumida ali naquele papel de anjo, de criança, eternamente. Então, o capacitismo é quando você discrimina essa pessoa, quando você coloca essa pessoa à margem daquilo, do papel social que ela pode ocupar. Né? E quando você minimiza ela, enfim, infantiliza. Né? E aí existem diversos tipos de capacitismo, como eu falei, quando a pessoa é adulto e você age com a pessoa como se fosse uma criança, né? Então, por exemplo, tem um grupo de pessoas com T21 andando, ali as crianças. Não são crianças, são adultos, né? Ou na escola, quando a pessoa com T21 ou, enfim, uma pessoa com deficiência intelectual está numa sala de ensino médio, mas a professora dá um desenho para desenhar. E é isso. Por que a pessoa limita? Por que a pessoa limita o outro? Porque ela acha que ele não está entendendo só porque ele não está se comunicando da forma como a gente acha que tem que se comunicar. Mas a comunicação... Então, assim, eu estou falando aqui com a minha boca, eu estou oralizando, mas existe a comunicação alternativa, que é a comunicação com os cartões, existe a comunicação com o olhar, que a pessoa vai indicando para as letras e vai montando a frase que ela quer. Então, é tão diverso a comunicação, é tão diversas as diferentes formas de viver, né? E voltando àquele modelo, né, social. Quem não se encaixa nesse modelo social, quem não fala com a boca, quem não enxerga com os olhos, quem não está nesse padrão, a gente exclui. Tá fora. Tá fora. Aliás, a produção tem um outro gráfico também para a gente mostrar sobre essa diferença da exclusão, da segregação, integração, inclusão. Fala um pouquinho pra gente, professora. Porque é isso, assim, quando a gente começa a pensar na pessoa, a história da pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência, ela era excluída. Há muito tempo atrás, né, as pessoas eram mortas, nasciam com deficiência, não se adequava à sociedade. Aí o tempo foi passando, essa pessoa continuava a par da sociedade, não tinha espaço, não era produtiva, né? Nesse mundo que a gente vive, que tem que ser produtivo. E aí depois, vamos criar um espaço específico para essa pessoa. Então, todo mundo vai ficar só no mesmo espaço. Então, tem as pessoas ditas normais na sociedade e tem as pessoas que estão à margem da sociedade, estão em lugares específicos só para elas. Depois foi pensado, vamos pensar então que essas pessoas podem estar com a gente, mas não estão com a gente assim. Então, elas vão estar na sociedade, mas vamos criar espaços, por exemplo, falando em relação à escola. Nós temos a escola regular, que a gente chama de escola, que é a escola das pessoas ditas típicas, né? As pessoas ditas normais, que esse termo não é o adequado. E tem uma sala especial, e na sala especial estão as pessoas com deficiência. E hoje em dia o conceito de inclusão, que é o que a gente entende que as pessoas elas têm que estar onde elas querem estar, né? E que a escola tem que ser um espaço, sim, para todos e todas. E aí aquilo que a gente estava falando lá no início, a escola que a gente tem hoje, com 40 estudantes na sala, com um professor sozinho. Não, complicado, a gente né? tem que repensar o que é a escola, o que é a educação. Né? Então, assim, será que a escola, com a sala com 30, 40 crianças, é uma sala adequada para pessoas sem deficiência? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de me concentrar. Será que com uma sala muito cheia é ideal? Né? Será que numa sala menor não seria melhor para mim? Então, assim, repensar a escola para todos. E tem uma autora da UERJ, que é a Rosana Glatt, que ela fala que quando a gente começa a falar de educação inclusiva, a gente fala que a educação inclusiva ela veio colocar uma lupa em cima da escola. Então, que ela veio denunciar
situações na escola que já não aconteciam, né? Então, por exemplo, um aluno que não aprendia não era problema do professor, era problema do aluno. Aquele aluno não era bom, aquele aluno não era capaz. Mas por que ele não está aprendendo? Né? Quais são as dificuldades daquele estudante, daquela criança? E aí, no SESC, inclusive, nós temos escola de educação infantil. E as nossas escolas, elas são escolas inclusivas. São escolas para todas as crianças, né? E aí as pessoas falam assim, mas vocês aceitam quantas crianças autistas por turma? E aí, mais uma vez, é quando a gente pega a pessoa e rotula ao diagnóstico. A gente resume a pessoa ao diagnóstico. Então, chegou o diagnóstico, ela é uma pessoa que tem transtorno do espectro autista. Nossa, então ela deve ser muito agitada. Então, e a gente vai criando rótulos para o diagnóstico que a gente recebe, antes de conhecer a pessoa. Então, às vezes, uma pessoa que não tem deficiência, uma criança que não tem deficiência, ela vai precisar de uma demanda muito mais específica do que uma criança com deficiência. Por questões emocionais, por questões da família. E naquele momento, aquela criança está precisando de uma atenção maior do que uma criança com deficiência, que teoricamente a sociedade julga que é uma criança que vai dar muito trabalho, né? Então, é isso. O diagnóstico, ele vem para a escola, ele é importante, mas a gente não pode resumir a pessoa àquilo que está no papel. A gente tem que conhecer a pessoa antes da deficiência. Priscila, eu tenho duas perguntas para fazer. Duas curiosidades, assim. Porque a gente está conversando e é lindo te ouvir até, muito esclarecedor. Você é bem didática, bem fácil de te entender. Professora, né, Paula? Professora, né? E eu fico pensando como que seria esse cenário ideal, assim. Como seria, né? Que eu já emendo numa outra seguinte pergunta. Os professores se especializam? Eles precisam se especializar? Existem cursos para esse tipo de professores que querem? E voltando para a primeira pergunta, como que funciona na prática? Qual é o ideal? Se eu tenho um aluno com TEA, com T21, você tem TDAH, né? Tenho. Inclusive, né? Aí eu tenho mais uma parte ali com TDAH. Como é que na prática eu consigo, sabe? Levar a educação para conduzir isso exatamente de forma... É a divisão da escola? A gente estava falando sobre todo mundo ter que estar no mesmo ambiente. Como? Então, falando do mundo ideal, né? Tem um poema do Galeano que eu amo, que ele fala assim, para que serve a utopia? Para que eu não deixe de caminhar, né? Então, assim, óbvio que quando a gente fala de educação inclusiva, a gente entende que a escola que existe hoje, ela não está boa, né? E aí eu não estou falando de uma escola específica, estou falando desse sistema, né? Porque é óbvio que existem escolas que atuam com inclusão, o próprio SESC tem escola inclusiva. Mas se a gente pensar hoje, o que a gente ouve muito desse debate de o que que a educação inclusiva, ela não é tão inclusiva, mas é porque ainda existem muitas escolas que não sabem lidar com a inclusão. Então, o primeiro passo é compreender assim que todo professor ele precisa se especializar em educação inclusiva. Isso é fato. Todo, né? Todo. Um professor racista não cabe mais. Ou um professor capacitista não cabe mais, né? Então, assim, a gente não... Isso é inadmissível. E aí, quando eu vou falar com os professores, eu falo sempre assim, gente, até gravei um story ontem, falando, gente, nós estamos em 2023, quase 2024. Nós temos Google, nós temos inteligência artificial. Antigamente, eu não sei, eu não aprendi isso na faculdade, beleza, né? A gente tinha que ir na biblioteca, procurar um livro, mas agora, em 2023, cheio de podcast falando... Vários. O melhor tá aqui, inclusive. O papo é SESC, o melhor tá aqui. Então, assim, não dá para um professor falar que não atua com inclusão. E aí, repensar realmente... O ideal é que todo professor busque formação, porque a nossa formação na faculdade, ela acaba não... Ela é boa, tal, mas ela não é tão ampla, né? Porque nós aprendemos na prática. Então, assim, o ideal, uma turma com um número menor de crianças. Quem disse que tem que ter uma sala atrás uma cadeira atrás da outra? Quem foi que falou que esse é o modelo ideal de escola?
Quem foi que falou que de escola é o professor sempre falando, né? E aí, enquanto adultos, se nós estamos numa palestra que dura 4 horas, a gente já fica, ai meu Deus, isso... Não aguento mais. Ai, esse podcast não vai acabar, não. Né? As pessoas, muito tempo é muito ruim. E o estudante, ele tem que ficar sentado lá, às 4 horas da aula? Quem disse que o aluno tímido tem que ir pra frente da sala apresentar trabalho na frente de todo mundo? Estou sentindo um desabafo neste O meu caso é o contrário. Tá. Eu sempre tive facilidade e confesso que me aproveitei algumas vezes disso. Porque eu fazia trabalho com os tímidos, entendeu? Aí a minha porta-voz. maior parte era ser o porta-voz. Era o Eu porta-voz. lembro, uma vez eu estava acho que foi ensino fundamental. Era o professor de arte, foi dar uma aula sobre instrumentos musicais. Na apostila. Lendo a apostila. Aí eu falei assim, poxa, a gente podia fazer uma aula, né, com um instrumento musical, pegar material reutilizável, preparar a aula. Aí minha amiga, vamos falar com o professor. Eu falei, não, essa turma vai querer matar a gente. Ela, não, vamos falar. E aí nós, 2 alunas, demos a ideia pro professor. E ele gostou. E, enfim, fizemos uma aula com instrumento musical. Cada grupo criou uma banda. A minha foi aquela a gente cantou a música do Bom Chibom Bom Bom. Lembro até hoje. Enfim. E é isso, assim. A gente tem que, quem disse que o ensino não está só ali no livro, né? Então, é repensar a escola como um todo. Mas dá Isso, né? Faz uma diferença, Priscila. Vou contar um caso que eu sou fruto disso, na verdade. Na minha 4ª série da escola, a professora passou um trabalho de aula em que a gente tinha que simular algumas profissões. E aí, eu já gostava muito de esporte e eu via muito alguns programas esportivos na televisão. Eu falei, caramba, eu acho que eu quero ser repórter. E aí fiz um papelão, uma câmera de papelão, um microfone de papelão, levei para a escola, pedi para um amigo meu ser cinegrafista e fingi um link. Na época eu nem sabia que era link nem nada, mas fingi um link e comecei a falar. E ali na minha 4ª série eu decidi que eu iria ser jornalista, assim. E esse meu sonho permanece até hoje, né? Me formei, exerço minha profissão numa aula lúdica, né? Em que não estava em livro e que era uma aula, inclusive, que não tinha nem muito a ver com essa questão de profissões e tal. Então isso é muito legal. É isso, a gente sabe que a realidade do professor no Brasil não é fácil. Sim, eu sou professora, né? Então, assim, a gente sabe o quanto que é difícil uma turma lotada, uma turma cheia, sem material. Em muitas escolas o professor tem que tirar do próprio bolso material, né, para poder comprar. Mas é isso, assim, a escola não se faz sozinha, então a gente precisa envolver as famílias, envolver a comunidade. As pessoas precisam se sentir pertencentes. Uma vez eu fiz estágio numa escola que as cadeiras estavam todas quebradas, parede suja. E a professora falou assim para mim, olha, eu acho que metade da turma tem dislexia. Sendo que, assim, estatisticamente, não tem essa quantidade toda de pessoas com dislexia, ainda mais numa sala só. E aí eu falei com ela, será que esses estudantes, né, eles não estão sentindo falta de pertencimento? Porque olha essa sala, a sala é muito feia, muito suja, caindo aos pedaços. E ela falou assim, mas, enfim, a gente não tem recursos. Eu falei, vamos envolver as crianças. Nós marcamos um mutirão. As crianças foram para a escola, chamamos os pais, limpamos a sala, teve pai que levou tinta e a gente limpou, tal. E aí, assim, o aproveitamento daquela turma melhorou muito. Por quê? Porque eles falaram assim, não, essa aqui é minha sala, sabe? Aqui é um espaço meu. E isso é legal, a gente precisa parar de trazer tudo pronto. Vai fazer um desenho pronto, entrega para a criança o desenho pronto. Vai apresentar uma dança, o professor monta toda a dança e dá tudo pronto. Dá oportunidade para o aluno, para o estudante, para a família, entender que a escola é um espaço para todo mundo, né? Então, assim, um pai, uma mãe que tem uma profissão, que possa vir compartilhar isso com a escola, trazer. Então, a gente precisa envolver. A escola sozinha, ela não vai conseguir. O professor sozinho não vai conseguir, né? Ainda mais o país que a gente tem, com a densidade geográfica que a gente tem, com as questões sociais que nós temos, né? Então, assim, a escola sozinha, ela não vai fazer nada. A gente precisa envolver a família, precisa envolver a comunidade, as pessoas precisam sentir que a escola é um espaço para todos,
né? E aí, entender isso, assim, vão ter dificuldades? Claro, assim, óbvio, né? Não existe uma profissão perfeita, não existe um espaço perfeito, mas quando eu compreendo que ali é um lugar de fazer diferença, né? Que ali eu consigo transformar, né, situações, e que a educação ela é o principal, né? É o meio por onde a sociedade vive, tudo envolve educação. E como que as pessoas mudam? Pela educação, né? A educação transforma a sociedade está ali, e as pessoas precisam entender isso. Que a escola ela não é um espaço só do professor e do estudante. Ela tem que ser um espaço para todo mundo. E convidar as pessoas. É óbvio que não é fácil. Os professores, por favor, que vão assistir esse podcast, São que não muitos. recebem seus salários, que passem por dificuldade, não me xinguem no comentário, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas é uma luta constante e é possível. Professor, a gente falou de ficção aqui no início do programa, rapidinho. Eu queria só puxar um gancho para não perder. Claro. Porque acho que você, desculpa. Não, tranquilo. Porque se sair desse assunto, a minha pergunta vai. Que é sobre. Imagino vai falar sobre Sobre família na escola, na Pode verdade. falar aí. Sobre o envolvimento. Sobre que a escola é um ambiente para todo mundo. Porque eu queria saber assim, o quanto que o envolvimento da família é importante para essa inclusão. E aí eu vou embasar essa pergunta com uma causa própria também, né? Que eu tenho alguém próximo a mim que tem uma filha que tem TEA, né? Uhum. E a mãe passou por um processo muito difícil, assim, de negação, de aceitação e tal. E hoje, depois de 4 anos, quase 5, que a coisa está começando a caminhar, sabe? O quanto que o envolvimento da família com relação à informação, a relação com a escola, faz a diferença para essa inclusão também? É essencial, né? Na faculdade de pedagogia, a gente aprende que o PPP, que é o projeto político-pedagógico da escola, tem que ser construído com a escola, a comunidade e as famílias. Sendo que isso poucas escolas fazem. E aí, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo. A nossa escola, SESC, nós atuamos dessa forma. E aí eu vou dar um exemplo da escola de Nova Iguaçu. Melhor cidade do Rio de Janeiro. Isso aí. Você é de Nova Iguaçu? Eu sou iguaçuana. Mentira! Tá rolando uma conexão desde sempre, você percebeu, né? Botafoguense, Iguaçuana, tá doido. Nossa. Breaking Bad, melhor série, tá tudo funcionando aqui. Então, eu tenho conexão com os dois, tá vendo? Mas enfim, a Escola SESC de Nova Iguaçu revisitou o PPP, né, para poder reconstruir e tal, e chamou as famílias para fazer essa construção. E aí, o foco dessa reunião foi o território, né? Porque eu sou moradora da Baixada Fluminense e, assim, por muito tempo, a própria Baixada não sabe o seu valor, né? Não reconhece as riquezas que tem lá. Enfim, isso também é inclusão social. A pessoa com deficiência, a família da pessoa com deficiência da Baixada geralmente tem que vir para o Rio para poder conseguir atendimentos, enfim. E as pessoas acabam indo. As pessoas que moram na Baixada muitas vezes só dormem, né? Porque trabalham mais para o Rio, enfim. E aí a escola fez esse movimento com as famílias e um dos pais das crianças, ele é professor de geografia. Então convidaram ele para ele apresentar as riquezas da Baixada para as famílias. E as famílias não sabiam. Que incrível. Por exemplo, eu fiquei sabendo, que eu também não sabia, né? Que o Guandu, a estação de tratamento de Nova Iguaçu, é a maior do mundo. Isso eu não sabia também. Tá vendo? Também não sabia, não. Pois elas levaram as famílias e as professoras para conhecer o Pantanal de Nova Iguaçu. Vocês sabiam que Nova Iguaçu tem Pantanal? Rapaz, sabia que É tem um Tinguá, vulcão, não? tem É um Tinguá? vulcão lá. Não, tá vendo? Nova Iguaçu tem um Pantanal, é mesmo? Pois é. Eu tô conhecendo um pouco de Nova Iguaçu também. Falo com tanto orgulho e tô conhecendo pouco. E assim, e tudo isso faz parte, né, da inclusão. E aí, um desses momentos, aí eles construíram esse material todos juntos, falaram da questão da inclusão, da diversidade, porque aí você vai compreendendo o quanto nós somos uns diferentes dos outros, enfim. E aí nesse fórum inclusivo, nós chamamos chamamos as famílias
Porque é isso, assim, quando a gente faz um evento desse, a gente não chama só o especialista que se formou na UERJ, que é doutor, que, enfim, nós também chamamos a pessoa com deficiência, porque nada é sobre nós sem nós. Então, nós convidamos as pessoas com deficiência para falar e convidamos as famílias. Todos têm um papel, todos precisam ser ouvidos e todos precisam falar das suas questões, enfim. E as famílias, elas vêm, elas relatam as suas dificuldades, elas relatam das suas lutas para outras famílias de pessoas sem deficiência. Então, quando você compreende, né, quando você escuta, quando você entende o que o outro está vivendo, por mais que você não viva, você passa a entender o que é realmente uma sociedade mista, né? O que é a sociedade? A sociedade, ela é diferente, todos nós somos diferentes. Então, assim, quando você traz isso, você não trabalha só com as crianças, mas quando você traz os pais, as mães, os responsáveis, para ouvir essas histórias, para entender, eles vão se tornando pertencentes daquilo ali, né? Então, eles vão entendendo, por exemplo, que a criança tal, eu não posso falar tão alto perto dela, porque ela tem uma questão sensorial, e aí eu tenho que falar um pouco mais baixo. E os responsáveis vão se conhecendo, as famílias vão se conhecendo. Por isso que é muito importante, né? E a família da pessoa com deficiência, por muitas das vezes, ela se sente excluída, né? Então, assim, se um evento não diz que é um evento inclusivo, elas não vão, porque elas acham que o filho ali vai ser excluído, porque não tem uma outra pessoa com deficiência que vai entender a causa dela. Então, quando elas se sentem pertencentes da escola, e a escola é um espaço onde essas pessoas conversam, ela se sente acolhida, né? E aí ela vai ensinar da experiência dela para o outro. Isso é muito bacana, é uma experiência muito bacana que a gente vive no SESC. Esse projeto nós chamamos de Entre Nós. A gente traz, geralmente as escolas chamam de responsáveis só para falar de boletim e reclamação, né? E a gente não, nós chamamos os responsáveis para participar das oficinas, para conversar. E o quanto é rico, né? E aí, nesse fórum, sempre tem um momento das famílias poderem falar das suas experiências. E é bem interessante, assim, quando a família... Porque é isso, quando você tem prazer, né? Quando você aprende melhor. E a aprendizagem, ela não é focada só na questão formal do conteúdo, né? É uma formação social, uma formação emocional, enfim. E aí, quando você envolve todo mundo, fica mais fácil. Não, né? Óbvio que vão ter lutas e vão ter dificuldades, mas é diferente. Você falou tanto aí. Eu falo muito mesmo. Não, falou tanto do projeto que eu vou pedir para você até desenvolver um pouquinho mais. Fala desse centro de referência que o SESC Senac tem. Fala um pouquinho desse projeto lindo aí. Então, não vou dar muito spoiler. Nós estamos, né? O SESC Senac nós estamos ainda em fase de estudos, né? Mas já temos um lugar definido, que vai ser no SESC da Tijuca. E nós estamos com um consultor, com o professor Gabriel Chalita, que é o nosso... Referência na educação, né? Maravilhoso, né? Um professor inclusivo, de fato, que escuta, um homem muito especialista, né? Nessa questão da educação. E nós estamos pesquisando, visitamos espaços de referências pelo Brasil, para poder construir o nosso centro de referência SESC Senac. Que legal. Né? Então, a proposta do centro, ele vai ter 4 vertentes. Nós vamos trabalhar com atendimentos, né, de crianças, jovens, adultos. Vamos trabalhar com a formação, que esse é o nosso foco, né, a formação, porque é aquilo, nós não queremos ser um espaço só e pronto. Nós queremos ser multiplicadores. Então, nós queremos, nosso objetivo é que as pessoas... elas até queiram ir para o centro, mas que ali seja um multiplicador para que outros espaços também possam ter essa metodologia para crescer, né? Para que outras pessoas também possam entender o que é incluir, enfim. Então, vamos trabalhar com formação dos pais, das mães, das famílias. Geralmente, nós fizemos uma pesquisa, né, também, para entender o que esse público precisa, o que a pessoa com deficiência precisa, o que a família precisa. 90% dos casos, as mães são solos, né? Os pais acabam abandonando as famílias quando descobrem que a criança tem uma deficiência. Então, na maioria dos casos, 90% as mães são solos. 90%?
mães solos, nessa pesquisa que a gente, Sim, que a sim. gente fez, 90% das mães. E é um espaço de formação, porque a família precisa ter conhecimento, porque a educação ela transforma e ela empodera, né? Então, quando você tem voltando ao capacitismo, é desinformação, né? Uhum. Porque você é limitado ali no seu conhecimento, você não tem o conhecimento de certa coisa e você acaba sendo uma pessoa preconceituosa, sendo uma pessoa capacitista. Então, a educação, ela empodera, ela transforma. Então, o objetivo do centro é formar essas famílias, formar os professores, né, da rede pública. Então, a proposta é trazer esses professores, fazer formação com esses professores e ter um espaço, né, um observatório de empregabilidade. Então, orientar essas famílias, essas pessoas com deficiência na inserção no mercado de trabalho. E aí, fazer parceria com empresas, com comércio, para que possamos ter um comércio e empresas mais inclusivas, né, direcionando essas pessoas ao mercado de trabalho. Que legal, né? O Sesc, e aliás, a unidade de Sesc Tijuca, lindíssima, né? Belíssima para receber esse tipo de projeto. E o Sesc sempre à frente, né? Provocando reflexões, né? Tá longe de dizer, ia dizer aqui que está com um modelo de escola, mas não é isso, mas está nesse passo de provocar essa reflexão, né? Disseminar esse conhecimento, essa formação e essa informação, que é sempre muito importante. Eu ia complementar, o Ivandro acabou fazendo outra pergunta. Não, eu queria... Vai fazer outra pergunta? Não, eu ia falar a gente entrou no campo da ficção, só para não perder, a gente brincou aqui com questão de séries e tal. Você tinha falado de uma série dos Vikings, né? E que conta a origem lá dos povos nórdicos e tal da Europa. Era como eles viam, né, os filhos quando nasciam com deficiência, né? Eles matavam, assassinavam os filhos ali, como se eles tratavam como se fosse uma punição da família, né? Uma coisa assim, e a gente, ainda bem que, enfim, a gente repensou. Imagina, sem ter nem oportunidade de... A pessoa ver, não tinha tecnologia para se estudar, nada. Hoje ainda tem, né, a tecnologia. Aliás, eu tenho até um caso na minha... Um erro médico, né, na minha família. Meu irmão, o Ivan não conhece, a esposa dele, do primeira filha, foi fazer um exame para detectar o T21 e o exame detectou, né, ali. E o drama, né, que meu irmão viveu daquele primeiro diagnóstico ali. Evandro é pai, eu sou pai também, não sei se a professora é mãe, mas meu irmão viveu aquele drama ali de já pensando como é que seria a inclusão do filho dele e tal, e um erro médico causado. A criança nasceu perfeita, a menina Paula, minha sobrinha, nasceu em plenas condições, né, sem deficiência nenhuma, e eu tenho esse caso para lembrar. Eu vou estar falando da questão da família, de como é que a família sofre também, né, por falta de adaptação, enfim. E assim, só uma correção. Porque assim, a pessoa, se a criança nascesse com T21, ela também nasceria perfeita. Sim. Com T21. Eu não sei se eu falei, mas a gente corrige isso aí, né? É sempre muito delicado. É sempre muito delicado essas questões. Perdão, desculpa. E o quanto que isso realmente é delicado, porque, por exemplo, quando a pessoa recebe o diagnóstico, alguns médicos, né, algumas pessoas da área da saúde, não só da área da saúde, mas algumas pessoas, elas acreditam realmente que o diagnóstico ele vai definir aquela pessoa a vida toda. Então, eu conheço pessoas que receberam o diagnóstico do T21 e a primeira coisa, assim, a mãe acabou de parir o neném ali. E a primeira coisa que o médico falou foi, olha, seu filho tem uma síndrome, ele não vai conseguir ser independente, ele não vai aprender, ele não vai fazer faculdade, ele não vai trabalhar. Foi exatamente isso. Era exatamente esse tema que eu queria tratar, porque eu vivi isso na minha família. Era isso que eu queria falar. Não queria aqui, enfim. Sim. Mas era isso, do laudo médico de limitar a criança ali. Saiu, ó, sua criança vai ser assim, ela vai depender disso, daquilo ali. E condenar a criança. É exatamente isso. E é isso. Quem disse que esse diagnóstico, quem é essa pessoa que está falando isso para dizer que aquela pessoa não vai aprender? Todos somos capazes de aprender. Todos temos possibilidades, sabe? E assim, não é um conceito novo que eu estou falando aqui da minha cabeça. Tem um autor que eu amo de paixão, que é o Vygotsky, né? Ele é um psicólogo russo. Os textos dele ficaram por muito tempo escondidos e aí agora estão sendo mais difundidos, né? Tínhamos algumas leituras dele
do russo para o inglês, do inglês para o português, mas se perdeu muito a qualidade. Então, agora, recentemente, duas pesquisadoras, acho que da USP, não sei se eu estou falando certo, conseguiram os originais russos da neta dele, que deu para elas, e elas traduziram para o português. Então, assim, Vygotsky, ele é um psicólogo, assim, que ele sempre falou isso, que o cérebro, ele desenvolve, sabe? E que o cérebro faz uma coisa que a gente chama de compensação social. Então, assim, nós estamos acostumados que a pessoa enxerga com os olhos, que a pessoa fala com a boca, mas quem disse que tem que ser assim? O nosso cérebro, ele se adapta. O nosso cérebro, ele cria outras possibilidades. Então, por exemplo, a pessoa cega, ela não enxerga com os olhos, mas ela enxerga com as mãos. Uhum. A pessoa surda, ela não escuta e ela não fala, por não escutar, ela acaba não sendo, né? Algumas acabam não sendo oralizadas, mas elas se comunicam com a mão, por meio de libras. Então, assim, são tantas possibilidades, né? Mas aí alguém acha, né, que é Deus ou que e vai delimitar a pessoa naquele rótulo ali. Teve uma situação que eu estou lembrando aqui agora de uma criança lá do projeto, uma criança super ativa, que se comunica muito bem, que sempre falou muito bem. E a mãe estava na busca desse diagnóstico, né? Mais uma vez a mãe sozinha ali, lutando muito pelo diagnóstico, conseguiu finalmente, depois de anos. E a mãe veio arrasada, porque o diagnóstico, escreveram que ele não tinha autonomia, que ele ia ser dependente dela a vida toda. Loucura. E ela veio chorando falar comigo e falei, mas olha pra ele. Aí eu falei, não, olha só, olha, ele não é isso que tá aqui. Ai, mas o médico disse. Eu falei, mas olha pra ele, não é ele. Aí eu falei, olha só, você vai pegar esse papel aqui para ir atrás dos seus direitos. Para conseguir os seus direitos na justiça, porque a pessoa com deficiência, né, a pessoa autista se encaixa dentro da pessoa com deficiência e tem os direitos reconhecidos por lei. Você vai usar isso aqui para isso, mas não para definir quem ele é. Uhum. Que ele não é esse relatório que está aqui. E a gente sabe disso. Então, por isso que é importante o professor. É difícil, óbvio, quando você recebe o papel, né? E você lê aquilo. Eu não sou mãe, mas imagino, ainda tem essa questão, né, social do filho, que muitas vezes a pessoa tem para satisfazer um desejo próprio. Sim. Mas a gente precisa entender que a criança não veio para satisfazer os nossos desejos, mas enfim, a gente idealiza ali um ser, mas aquele papel não define quem aquela pessoa é. Agora, as possibilidades de aprendizagem, as mediações, a interação, tudo isso vai contribuir para a formação daquela pessoa. Nós somos, e cada um aqui aprende de uma forma. As pessoas que estão ouvindo esse podcast, que vão ouvir, cada um vai receber de uma forma. Ninguém vai ter a mesma aprendizagem. Por quê? Porque cada um tem uma vivência diferente. Cada um tem uma trajetória diferente, né? Então é isso, é que eu estou falando. Eu falei sobre a importância do assunto, até da necessidade, até aproveitar esse gancho aí do capacitismo também, pegar esse gancho, para a gente falar dessas expressões, professora, que são até erradas, né, que a gente usa até para definir uma pessoa com deficiência. A gente preparou alguns termos aqui, né, PCD, PNE, queria que a senhora também falasse um pouquinho sobre essas expressões aí que a gente usa erradamente aí, né, no dia a dia. PNE foi utilizado por muito tempo, muito né? tempo, inclusive, né? Sim. Ainda é usado, né, por exemplo, para banco, a pessoa é gestante, ou idoso, eles colocam lá PNE, né? Que são pessoas com necessidades especiais, né? Isso. Uhum. E assim, eu acho mais interessante a gente usar pessoas com necessidades específicas, né? Mas, enfim, ainda é bastante usado. Uhum. Vamos lá. As pessoas falam assim, isso é mimimi. Isso é mimimi. Chatice, né? Chatice. Não, chatice de quem fala que é mimimi. Preguiça. Pois Mas as preguiça. pessoas falam, né? Mimimi. Então, assim, vamos lá. O que é mimimi, né? Primeiro, mimimi é aquilo que dói no outro e não dói em mim. Uhum. Né? Então, isso é mimimi. Então, assim, a gente precisa entender que as coisas evoluem. Tudo evolui. O médico que se formou lá em 1990 e não se atualizou, vai fazer uma cirurgia hoje, ele não vai fazer cirurgia da mesma forma que o médico que está aqui estudando o tempo todo.
Então, se nós aceitamos a evolução da tecnologia, um podcast, né? Antigamente era radionovela, que não era um podcast, mas enfim. Tudo evolui. E quando nós falamos de forma da educação, da forma social, as pessoas ficam com esse preconceito de que é mimimi, né? Então, a gente precisa entender que os termos eles vão evoluindo. Então, por exemplo, pessoa especial, todos são especiais, né? Portadora de deficiência, não se fala portadora de deficiência, porque você está portando alguma coisa. Então, qual é o termo mais usado? Pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa tem uma deficiência, mas a pessoa vem antes da deficiência que ela tem. Perfeito. Né? Então, ela é uma pessoa com deficiência. E aí, tem alguns termos que a gente usa no dia a dia, brincando, mas que se criam aqueles estereótipos que não são legais, né? Então, por exemplo, deu uma de João sem braço, está se fazendo de cego, que são palavras do nosso cotidiano, que a gente fala sem pensar, que eu muitas vezes falo sem pensar, mas que a gente precisa se educar, porque quando a gente usa essas palavras, nós estamos estereotipando essas pessoas, né? Nós estamos criando estereótipos dessas pessoas e rotulando essas pessoas. E diminuindo a essas pessoas as expressões, né? Enfim, que estão ali e acaba perdendo a importância, né, de um debate. Então, tá se fazendo de surdo. Então, assim, você está insinuando que a pessoa não está ouvindo porque ela não quer, e aí, por causa disso, ela está se fazendo de surdo, mas o surdo ele não ouve porque ele não quer, enfim. Então, primeiro, assim, se você sabe o nome da pessoa, chama a pessoa pelo nome, né? Muito professor, porque eu tenho um aluno de inclusão. Não, você tem um aluno. Eu também não gosto do nome aluno. Eu prefiro estudante. Ó, o pessoal vai falar no comentário que eu sou mimimi. Porque aluno é sem luz, o significado. Mentira, sério? Sem luz? Não sabia, não. E eu prefiro estudante, porque, né, Melhor. Os estudantes têm luz. Todos temos luz. É. Enfim. Então, assim, são esses termos, né, que a gente vai usando, que a gente vai aprendendo. E que a gente precisa sempre estar revendo. Então, por exemplo, ai, que loucura. Porque aí você vai minimizando a questão da pessoa com deficiência, por exemplo. Tudo. Ai, nossa, mas eu tô muito louca hoje. Você vai resumindo situações que você fez porque você quis ou que você fez por falta de educação a uma questão de uma deficiência intelectual, por exemplo. Então, quando uma pessoa comete um crime, nossa, você pode ser doente. Não, ele cometeu porque ele sabia o que ele estava cometendo. Porque a gente vai colocando a pessoa com deficiência, não sei se eu estou conseguindo ser clara no que eu estou falando, se eu estou conseguindo ser nítida no que eu estou falando. A gente vai colocando a pessoa com deficiência em papéis ruins, sabe? Então, assim, a pessoa cometeu um crime, ela é louca. A pessoa cometeu, ele só pode ser doente mental. Ele só pode... E aí você vai resumindo e vai invalidando a luta da pessoa com deficiência intelectual e vai colocando em caixinhas. Então toda pessoa com deficiência intelectual pode ter esse tipo de comportamento. Então... E não é isso, né? Então, assim, ao invés que, nossa, que loucura, nossa, que confuso, é mudar o termo, né? Não é fácil, porque está no nosso cotidiano, está enraizado, foi o que eu falei em relação à escola. É muito difícil nós pensarmos numa escola que não existe, porque a gente não viveu essa escola. Então, tudo aquilo que você tem que imaginar é mais difícil, porque você não... né? Então, quando você usa termos que você sempre usou a vida toda e você tem que mudar... É difícil, mas não é impossível. E expressões que a gente usava até do racismo também, né? Estrutural, homofóbicas também, expressões homofóbicas. E agora a gente também percebe quantas expressões a gente já ouviu ou até já reproduziu, né? De outras pessoas. Já ouviu de outras pessoas, já reproduziu também para fazer referência. Por exemplo, fulano é normal. Mas o que é ser normal? Se a gente está falando aqui o tempo todo que foi criado um padrão, né, que esse padrão é o aceitável e que não está dentro desse padrão é excluído, então o normal é só o que está nesse padrão e o resto é... Então, é ler, é estudar, é compreender e parar de ficar falando que é mimimi. Porque se o outro está
está indicando que está doendo, que está incomodado, a gente tem que validar, né? É isso. Que lindo. Falei muito. Falou, inclusive, a gente precisa terminar, né? É. Mas eu tenho uma última pergunta. Quem está ouvindo a gente nesse podcast aqui, você falou que o Centro de Referência de Inclusão do SESC é no SESC Tijuca? Vai ser no SESC Tijuca? Isso, é Centro de Referência Educação Inclusiva, SESC Senac. Nós vamos Senac. fazer lá no SESC da Tijuca. Esse já é um spoiler. Isso, Já é vai um ser um- spoiler. Vai ser o Sesc Tijuca. Então, a princípio, nós estamos fazendo... já, né, já começamos algumas questões lá. E vai começar pequeno e depois, com o tempo, vamos ampliar os atendimentos. Entendi. É só isso que eu posso falar. Sem mais spoilers. Isso! Sem mais Priscila, spoilers. muito obrigado pela Obrigada a presença aqui. vocês. Incrível aprender Pela com aula, né? A você. gente teve uma Pela professora aula, aqui, a gente teve realmente uma Inclusive, quando aula aqui. terminar de gravar aqui, a gente continua falando sobre Nova Iguaçu, Baixada Uhul, Nova Fluminense. Iguaçu! Exatamente. Priscila, obrigado, viu? Obrigado mesmo espero que você tenha gostado de participar. Adorei. Divulgar também, né? Aliás, convidar não só a professora, mas todo mundo que acompanhou, né, esse vídeo. Você que está assistindo, se Assistindo. inscreva no canal aí, né? Curta, indique, Curta, marque um indique, amigo aqui. verdade. Você achou esse assunto necessário, Deixa aqui nos importante, comentários que tipo de conversa que você quer que a gente tenha aqui no Papo sugerindo, né? É verdade. Uma boa ideia. E fica ligado aqui nos nossos canais aqui, tem muita novidade por vir aí, tá bom? Valeu, pessoal. É Até isso, a um próxima. abraço, até Valeu. a próxima. Valeu.